Glória a Deus, muito feliz por estar aqui com vocês essa noite, mais uma vez. É sempre uma grande honra, uma grande alegria estar aqui junto com vocês. Pastor Adriano, que é um amigo de longa data. É sempre bom estar junto ao povo de Deus. Duas coisas que você precisa saber sobre mim. O restante você não precisa saber não tem muita relevância. Mas duas coisas que você precisa saber sobre o pastor Mário. Primeiro, que eu sou casado com a mulher mais linda do universo há 23 anos. Amém, queridos? 23 anos, nós temos 2 filhos, um já é casado, e aí a gente recebeu a notícia que a gente vai ser vovô. Oh, glória a Deus! Vovô de gêmeos ainda para completar, bênção dobrada, completa. Temos mais um filho também, que é o Pedro Miguel, a última flecha que nós estamos preparando para lançar. Então, essa é a minha pequena biografia. E a segunda coisa que você precisa saber sobre a vida do pastor Mário é que eu sou apaixonado por Jesus e a minha vida dele, tenho entregado a minha vida ao Senhor para viver para Ele todos os dias. Então, eu quero vos deixar uma palavra, e à medida que você for ouvindo a palavra de Deus, for fazendo sentido, Deus falar, glória a Deus, vai dando um aleluia. Cadê o povo do glória a Deus? Veio aí? Bem? Cadê o povo do aleluia? Veio? Glória a Deus. À medida que Deus for falando ao seu coração, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo fluir em nome do Senhor. O texto que eu quero ler com vocês está em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. E o tema dessa ministração é: nem sempre as coisas acontecem como planejamos. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém? Nem as coisas acontecem como planejamos. 2 Reis, capítulo de número 5. Os irmãos tenham paciência comigo, estou com a garganta um pouco inflamada, devido a toda essa correria que o pastor Adriano falou. Caí um pouco, fiquei gripado ontem, passei praticamente o dia hoje na cama, mas é o Senhor quem nos renova, amém, queridos? Diz assim o texto bíblico: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Ele respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 250 quilos de prata, 72 de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgastes as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia e para me receber, e invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles
e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhes disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quanto ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Amém? Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Deus tem bênçãos para quem aprendeu a ouvir a palavra dele. Deus tem bênçãos para quem aprendeu a ouvir aquilo que ele está falando. Olhe para alguém e diga para ele assim: Deus, fala para ele assim: Deus tem milagres para quem aprendeu a ouvir. Deus, ele tem milagres para quem aprendeu a ouvir. Lucas 11:28 diz assim: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Nós vivemos um tempo onde escutamos muito barulho, muitas vozes ao nosso redor, muitas coisas acontecendo, mas Deus está nos chamando para um tempo onde nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. É tempo de ouvir aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Naamã era um homem muito conhecido e importante na época em que viveu. Naamã, ele conquistou muitas coisas, com certeza venceu muitas batalhas, e você conhece a história desse grande general. Para chegar a ser general, todos nós entendemos que ele deve ter travado diversas batalhas. Para chegar ao posto em que chegou e ser um dos homens mais importantes do império assírio naquela época, ele com certeza travou diversas batalhas e venceu diversas batalhas. Esse homem era um homem corajoso, era um homem que tinha muito prestígio, era um homem que tinha um nome, era um homem que tinha conquistado patentes, que tinha vencido muitas guerras. Mas a Bíblia diz que embora ele tivesse alcançado patentes, embora ele tivesse alcançado um grande nome, a Bíblia vai dizer que neste momento, onde eu li para vocês, ele está leproso. Embora Naamã tinha um nome, fosse conhecido, e talvez naquela época Naamã fosse, por exemplo, igual o Neymar, onde chega. Neymar, onde chega, causa todo aquele tumulto, e as pessoas querem estar perto dele. Embora Naamã tivesse conquistado algumas coisas, o texto vai nos dizer que agora ele é leproso. Eu vim aqui dizer para você nessa noite que nem sempre a vida é justa. Nem sempre o que nós vivemos parece justo. Às vezes a vida nos surpreende. Às vezes a vida ela vai surpreender. E nem sempre as coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida como nós planejamos. Como era o caso desse homem. Não está no texto, mas vamos pensar. Eu quero conjecturar com vocês. Quem sabe esse homem planejou uma vida toda, depois de tantas batalhas e depois de tantas guerras, aposentar e passar o restante da sua vida ao lado da sua família, passeando e tendo tempo de descanso. Esse homem que fez um nome, que fez uma carreira, que talvez fez uma poupança, como muitos de nós, que apesar de ser um homem com um status muito grande, também tinha uma vida comum, igual a nossa. Ele conquistou, ele guardou um patrimônio, e agora quando ele talvez decide aproveitar tudo aquilo que ele construiu, agora que ele decide curtir a sua aposentadoria com a sua família, o mesmo Naamã que sobreviveu a campos de batalhas, que passou por diversas guerras, o mesmo Naamã que construiu, que conquistou, que venceu, quando ele pensa talvez em viver o restante da sua vida em paz com a sua família, ele
recebe um golpe da vida. Ele recebe uma notícia que talvez abalou o seu coração. Ele estava pensando talvez em viver de boa com a sua família, com a sua esposa, mas um determinado dia ele começa a olhar para o seu corpo, não sei se para a mão, para o seu braço, e ele vê uma feridinha. Ele vê algo que parece ou que parecia inofensível. Eu estou apenas contextualizando, já já eu vou entrar na parte prática da mensagem. Ele olha para o seu corpo e ele começa a detectar algumas manchas. Ele olha para o seu corpo e ele começa a detectar que havia uma feridinha. E talvez ele chama a sua esposa e ele olha para a sua esposa e olha para ela e pergunta: o que você acha disso? A sua esposa vai olhar como muitos homens fazem. Muitos homens têm a sua mulher como o seu primeiro médico ou a sua primeira médica, e vai ser somente ela, porque nós temos uma dificuldade grande de ir ao médico. Todo homem é assim. A mulher, qualquer coisinha já está no médico, mas nós não. E os homens muitas vezes fazem isso. O seu primeiro médico, a sua primeira médica, na verdade vai ser a sua mulher, se não a única. Porque o homem muitas vezes tem essa dificuldade. E ele olha para sua mulher e ela responde: é só uma ferida. É só algo que, se a gente tratar, isso daí vai acabar. Mas como eu estou conjecturando, o texto não diz, mas como eu estou conjecturando, essa ferida, ela não cessa. Essa ferida, na verdade, vai só aumentando. E esse homem agora vê que a sua vida vai se tornando um pesadelo. Esse homem que olha para o seu corpo e vê uma pequena ferida, agora vê essa ferida tomando conta do seu corpo. E de repente agora, talvez ele decide ir ao médico daquela época. Depois de muita relutância, ele vai até o médico daquela época, que atesta para ele: olha, você está leproso. E no decorrer da vida agora, em algum momento você vai ter que se isolar. Em algum momento você vai ter que deixar a sua família. Em algum momento você vai ter que ficar num lugar isolado, para que eles não sejam, vão pegar aquilo que você está com essa doença, eles não sejam contagiados com isso. Então, esse homem que viveu grandes conquistas, que viveu grandes batalhas, ele se vê agora sendo derrotado por uma doença. Esse homem que viu e viveu grandes conquistas, agora está vendo o seu mundo desmoronar. E quantas vezes isso acontece na minha vida e na sua vida? E aqui, mais uma vez, eu abro um parêntese para dizer que nem sempre a vida vai ser justa. Nem tudo vai sair como nós planejamos. Nem tudo vai sair como nós imaginamos. A vida muitas vezes vai nos pregar peças. Nem tudo é justo. Muitas vezes isso vai nos causar frustração. Muitas vezes isso vai nos deixar tristes. E o que eu quero dizer com isso, pastor Mário, é que tudo aquilo que você conquistou, a sua carreira, o seu dinheiro, o seu recurso, a sua coragem, a sua posição, não te garante nada. Não nos garante nada. Porque tudo o que ele tinha se tornou impotente diante daquilo que ele estava vivendo. Nem o seu dinheiro, nem a sua patente, nada do que ele tinha poderia mudar a vida daquele homem. Então eu vim aqui nessa noite gritar para você: nem sempre a vida vai ser justa, nem sempre as coisas vão acontecer como você planejou, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, se tem uma coisa que traz garantia à vida do homem, é a confiança no Senhor, é a confiança nos céus, é a confiança naquilo que Deus está fazendo, porque existe um plano, e o plano do Senhor é muito melhor do que o meu e do que o seu. O que garante a minha vida e a sua vida não é a sua coragem, não é a força do seu braço, não é aquilo que você conquistou,
Porque, como eu disse, nem o seu dinheiro, nem a sua posição, nem aquilo que nós conquistamos, a nossa formação não nos garante nada. A única coisa que pode trazer uma garantia à vida do homem é a confiança no Senhor, é a confiança naquilo que Deus está fazendo. Porque eu não sei se você sabe, acredito que você deve saber, mas diante de algumas realidades nós nos esquecemos. E eu vim lembrar você que quem está escrevendo a sua história é Deus. Quem tem planos maiores e melhores para a minha vida e para a sua vida é Deus. Satanás, ele tem planos contra a minha vida e contra a sua vida, mas os planos de Deus são maiores e melhores para a minha vida e para a sua vida. Então, uma coisa que o cristão maduro precisa ter é confiança naquilo que Deus está fazendo. É confiança que os planos de Deus são maiores e melhores para cada um de nós. Chacoalhe alguém que está do seu lado em nome de Jesus, até ele dar uns 1000 glória a Deus aí, em nome de Jesus. Fala para ele assim: meu irmão, não fica ansioso. Fala para ele: não fica ansioso. Diga para ele assim: Deus conhece o seu amanhã. Deus conhece o seu amanhã. Deus conhece o seu amanhã. Não fica ansioso não. Deus está trabalhando ao meu e o seu favor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não consegue acrescentar uma hora da nossa vida. Você não consegue acrescentar uma hora da nossa vida. Jesus, ele fala isso em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 27. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Pastor, o que você está tentando dizer com isso? Que a única coisa que nós precisamos fazer é confiar em Deus, é confiar no Senhor, em nome de Jesus. Por quê, pastor Mário? Porque as nossas garantias são frágeis. Aquilo que nós temos, irmão, é frágil. As nossas garantias, aquilo que nós nos apoiamos, e talvez Deus te trouxe aqui para arrancar algumas muletas da sua vida que você se apoia e que são frágeis. Algumas muletas que te impedem de viver aquilo que realmente Deus tem para a sua vida e que você vive se apoiando. Eu vim gritar para você nessa noite que as suas garantias são frágeis. As nossas garantias são frágeis. Se possível, corra, lute, faça uma poupança, construa, mas entenda, em nome de Jesus, que nada daquilo que nós construímos, que nada daquilo que nós fazemos, nada daquilo que nós muitas vezes queremos nos apoiar, é igual àquilo que Deus preparou para cada um de nós. E uma coisa que nós precisamos ter certeza: soberano é só Deus, soberano é só o Senhor, soberano é só Cristo. Tudo que nós construímos nessa terra vai ficar aqui. Tudo que nós construímos nessa terra é passageiro. Então, em nome de Jesus, você precisa se apoiar na sua fé, você precisa se apoiar na palavra de Cristo, você precisa se apoiar naquilo que Cristo está falando. Nós precisamos aprender a ouvir aquilo que o Espírito está falando nesse tempo. Nós precisamos dar ouvido àquilo que o Senhor está falando. Por quê, pastor Mário? Porque a vida vai nos pregar peças. Nós vamos viver muitas coisas. Irmão, faça o seu melhor. Busque fazer o melhor para a sua casa, para a sua família, mas jamais se esqueça que soberano só os planos de Deus, soberano só o Senhor. A gente precisa crer em nome de Jesus que a nossa vida está nas mãos desse Deus, que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E Tiago, ele fala sobre isso. Tiago capítulo de número 4, versículo de número 13, ele diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que parece por um pouco de tempo, depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Nós precisamos aprender com a palavra
que não é eu farei, não é do jeito que eu acho, não, é do jeito de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia: do jeito de Deus é infinitamente melhor. Do jeito de Deus é infinitamente melhor, mas nós precisamos nos aprender a palavra de Deus que nos diz, se Deus permitir, se Deus quiser, é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. Nós estamos de pé pela graça de Deus, nós só estamos de pé pelo favor de Deus. Você só está nesse culto pela graça de Deus e o favor de Deus. Essa igreja só está de pé por conta do favor de Deus. Então nós precisamos ter claro isso no nosso coração. Tudo na nossa vida está submetido à vontade soberana de Deus. Tudo na minha vida e na sua vida precisa estar submetido à soberania de Deus. Se for da vontade dele, amém. Se for para glorificar o nome dele, amém. Talvez você chegou aqui nessa noite se perguntando se você deve continuar fazendo o que você está fazendo. E eu vim, com a ajuda do Espírito Santo, te orientar e dizer para você: se for para a glória de Deus, vai fundo. Se for para a glória de Deus, continue. Se for para glorificar a Deus, se tem bênção para a tua família, se vai abençoar o teu próximo, então continue, porque Deus é contigo. Se for para a glória de Deus, se tem alguma bênção para a sua casa, se tem alguma bênção para o próximo, então continue, porque Deus é contigo. Em nome de Jesus, diga comigo: eu não me garanto, eu preciso de Deus. Só Ele conhece o meu amanhã, só Ele conhece a minha vida, só Ele conhece. Por mais que a gente faça planos, por mais que a gente planeje, e como a palavra de Deus diz para cada um de nós em Provérbios capítulo de número 19, versículo de número 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Tenha muitos planos, mas leve todos os seus planos, todos os seus planos a Deus em oração, sempre tendo a maturidade, porque foi assim que Ele nos ensinou a orar. Os discípulos estavam em dúvida de como orar, e Jesus falou assim: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então tenha planos, planeje, lute, construa, mas submeta todos os seus planos em oração, dizendo: Deus, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Eu quero deixar algumas lições, e agora eu vou para a parte prática dessa mensagem. E a primeira lição que eu quero deixar para você, que é o que talvez você já ouviu várias vezes. Primeira coisa: aprenda a confiar em Deus. Talvez você não vai sair daqui dessa noite todo arrepiado, como algumas pessoas acham. Eu tenho que ir para o culto, eu tenho que sair todo arrepiado, eu tenho que rodar, eu tenho que pular. Talvez você não vai sair daqui arrepiado, você não vai sentir um arrepio, mas eu quero que você saia daqui com a convicção e sabendo quem governa a sua vida. Eu vim aqui declarar que quem governa a sua vida é Deus. Independente do que nós estamos vendo ao nosso redor, eu vim aqui ainda declarar, em nome de Jesus, com muita simplicidade, que quem governa a sua vida, quem governa a sua casa, quem governa o seu ministério, quem governa a sua família, quem governa a sua... Quem governa o Brasil, quem governa o mundo é o Senhor, é Deus. Aprenda a confiar nele. Aprenda a confiar no Senhor. Você precisa sair daqui com a convicção de que é Deus quem governa a sua vida. É Deus quem está no controle da minha vida e da sua vida. A gente vive tantas coisas, irmãos. Há um tempo atrás a Renata sofreu um acidente e o próprio Deus que aguardou. O que você está tentando dizer, pastor Mário? É que basta um momento e as coisas podem mudar. Estava tudo bem, a viagem tranquila, de repente o pneu do carro estoura, o carro capota algumas vezes e Deus aguarda, livrando de todo o mal. Quando você olha para o carro, você vê o carro todo retorcido,
Você vê que não tinha possibilidade de ela e a sua irmã e sua mãe estar viva, mas elas estão vivas. Minha esposa está aqui para a glória de Deus, porque quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem manda, é Ele quem faz, é Ele quem governa, é Ele quem cuida de todas as coisas. Um grande milagre acontece. Mas às vezes, irmão, não vai ser assim. Às vezes Deus vai permitir que a pessoa ela se vá. Esses dias eu fiz um velório de uma menina de 24 anos, que a gente orou, que a gente clamou, que a gente buscou em Deus para que ela fosse curada, mas Deus resolveu recolher. E às vezes a gente fica com algumas dúvidas: Deus, onde tu está? Por que o Senhor não fez? E a gente acha que a cura é somente aqui, física, mas na verdade ela foi curada porque ela está nos braços do Senhor Jesus Cristo. Deus governa tudo, Deus governa todas as coisas, meu irmão. Então, em nome de Jesus, não fique desesperado, não fique desesperada, não fique ansioso. Creia que Deus está no controle da sua vida. Eu vim gritar para você nessa noite e dizer que quem governa a sua vida é Deus. Aprenda a confiar nele. Por que você está dizendo isso, pastor Mário? Porque a gente sabe o que tem que fazer, mas quando as coisas saem do controle, parece que nos esquecemos. Mas a gente precisa sair daqui. Se nós já temos mais convicção, se nós já temos convicção, a gente precisa sair daqui com mais convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez as coisas saíram do controle, as coisas saíram do controle no seu casamento. Talvez as coisas tenham saído do controle no seu negócio, sua saúde. Você recebeu uma notícia que você não queria, mas Deus te trouxe nesse lugar para te lembrar mais uma vez. E essa é uma mensagem muito simples, porém poderosa. Deus te trouxe nesse lugar mais uma vez para dizer que Ele ainda está no controle da sua vida. E se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. Todavia nós iremos adorar aquele que é digno de toda adoração. Porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, todavia nós adoraremos o Senhor da nossa salvação. Irmão, você recebeu algo precioso, nós recebemos algo precioso. E se você não tem alegria para talvez adorar a Deus e levantar sua mão, eu vim te lembrar, nós temos a alegria da salvação. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por mim e por você. Eu vim te dar algum motivo para você sair daqui mais convicto nesse Deus, em nome de Jesus. Talvez as coisas tenham saído do controle, mas não saiu do controle de Deus. Saiu do seu controle, mas não saiu do controle de Deus. E a gente precisa ter isso muito claro no nosso coração. A segunda lição que nós precisamos, e que está claro no texto, é que Naamã precisou aprender a ouvir. E nós precisamos aprender a ouvir aquilo que Deus está falando. Naamã precisou aprender a ouvir. E aqui daria uma outra pregação, porque ouvir é diferente de escutar. Escutar, a gente escuta vários sons. Quando eu estou aqui falando, você está escutando talvez. Mas ouvir é diferente. Porque ouvir é quando você absorve. Escutar, a gente escuta vários sons ao nosso redor. Mas ouvir não. Ouvir é quando você guarda essa palavra no seu coração. Eu mesmo só tenho o poder de falar aos seus ouvidos. Só o Espírito tem poder de falar ao seu coração. Eu não posso falar ao teu coração, eu só tenho o poder de falar aos seus ouvidos. Mas é Deus, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele quem pode falar no teu ser, no teu interior. Eu não posso visitar o seu coração, mas Deus pode. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando. Diga para alguém que está do seu lado assim, em nome de Jesus, se você aprender a ouvir. Não, diga com animado, em nome de Jesus. Diga para ele animado, se você aprender a ouvir aquilo que Deus está falando, você vai encontrar uma saída. Quantos creem nisso aqui? Se você aprender a ouvir que Deus está falando, você vai encontrar uma saída.
diante dessa escuridão que talvez você esteja vivendo, diante dessa noite que você esteja vivendo. Talvez você esteja vivendo diante de uma noite, as coisas não estão claras, mas se você aprender a ouvir que Deus está falando, você vai encontrar uma saída, você vai encontrar um caminho. Deus, Ele tem um caminho perfeito para mim e para você. Deus tem um caminho perfeito para a sua igreja. Deus tem um caminho perfeito para o seu povo. Nós precisamos aprender a ouvir o que Deus está falando. Esse homem teve que aprender a ouvir, mesmo contrariado. Não foi uma coisa que ele gostou muito no início. Havia uma serva de Deus ali, uma jovem que havia sido levada cativa e que estava trabalhando na casa daquele homem. Era uma escrava, porém era uma mulher de Deus, era uma jovem de Deus, e ela foi usada naquele lugar. Deus usou uma escrava para falar para aquele homem que não era crente, mas ela era crente. Era uma mulher que guardava os princípios, uma jovem que guardava os princípios, e ela começa a falar: olha, se você for assim, fizer isso, aquilo, eu tenho certeza que você vai ser curado. O que é que você está dizendo com isso, pastor Mário? O que é que você quer dizer? Quando a gente começa a ouvir pessoas de Deus, quando a gente começa a ouvir pessoas que são usadas por Deus, e você não está nesse lugar por acaso, você não está, ou você não entrou na causa errada. Eu vim te lembrar que você está na causa certa. Não, você não entendeu, eu vou repetir em nome de Jesus. Você não está na causa errada, você não entrou na causa errada, você está na causa certa, você está diante da causa do Evangelho. E nesse lugar existem pessoas, homens que são falhos, sim, que têm as suas limitações, mas que são homens e mulheres de Deus. E se você aprender a ouvir, você vai encontrar uma saída em nome de Jesus. Porque hoje Deus usa homens aqui na terra, homens falhos, cheios de limitação, mas que são boca de Deus aqui na terra, para liberar bênção, direção para a minha vida e para a sua vida. A minha intenção não é enaltecer nenhum homem, mas Deus, Ele usa homens aqui na terra. Deus, Ele usa pessoas aqui na terra. Pessoas muitas vezes vão nos ferir, sim. Pessoas vão nos ferir, você vai ferir pessoas, mas pessoas também serão instrumentos de cura para a sua vida. Homens e mulheres serão instrumentos de cura para a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus usa uma escrava que começa a falar, e aquele homem começa a ouvir. E enquanto ele vai ouvindo, Deus vai apresentando um plano de saída, um plano para que ele saísse daquela situação. Talvez as respostas que você precisa está na comunhão, que a gente insiste em querer fugir, que a gente insiste em querer não estar, porque muitas vezes nós fomos machucados em alguns lugares, porque muitas vezes nós fomos feridos. Talvez a resposta que você precisa está na comunhão, está em você se envolver mais, está em você servir mais, não aos pastores dessa igreja, mas a Cristo que te salvou e que te arrancou do lamaçal do pecado. Talvez a resposta que você precisa está na comunhão, e talvez você esteja dizendo: ah, pastor, mas eu tenho medo de se machucar de novo. E eu vim gritar para você: vai com medo mesmo, irmão, porque se tem uma coisa que eu não posso garantir para você, é que você não vai se ferir de novo. Eu não posso garantir isso para você, mas o que eu posso te dizer é que pessoas também serão instrumentos de cura para a sua vida, em nome de Jesus. Se está fazendo, continue fazendo, faça o melhor, aprenda a ouvir o que o Espírito Santo está falando a sua igreja. Seja humilde. Seja humilde. É por isso que em Apocalipse você vai encontrar a expressão pelo menos 7 vezes dizendo: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que Deus está
falando. Ouça o que Deus está direcionando. Pastor, por que algumas pessoas não ouvem? Será que elas estão com cera no ouvido? Não, não é isso. Pastor, por que algumas pessoas não ouvem? É tão difícil. Será que elas estão precisando de um cotonete? Não. O que elas estão precisando, na verdade, é deixar o orgulho de lado. O orgulho, ele te impede de ouvir aquilo que Deus está falando. O orgulho nos impede de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. O orgulho nos impede de nós vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso, tome cuidado. Tem gente que talvez não está vivendo aquilo que Deus planejou para a sua vida por conta do orgulho. É por isso que Tiago, ele nos repreende dizendo, em Tiago 1,19, meus irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar-se. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos milagres na minha vida e muitos milagres na sua vida vão começar pela audição. Muitos milagres, guarde isso no seu coração. Muitos milagres na minha vida e na sua vida vão começar pela audição. Começam pelo ouvido, por ouvir aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está liberando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus está falando. Faz o seguinte, tira uma foto com essa pessoa que está do seu lado aí, em nome de Jesus. Tira uma foto, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso como algo profético sobre a sua vida. Registra esse momento. Você vai marcar essa igreja lá no Instagram, você vai marcar o pastor dessa igreja, você vai marcar o pastor Mário lá no Instagram, e você vai escrever a hashtag: milagres começam pela audição, por aquilo que Deus está falando. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando. Eu gosto do conselho de Samuel, aquele homem, na verdade de Eli para Samuel. Eu gosto do conselho de Eli para Samuel quando ainda era muito novo, e que Deus começou a falar com ele, e ele ainda estava perdido. E aí Eli olha para ele e diz: vai deitar-te, e se te chamar novamente, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Coloca a mão no seu coração. Você tem coragem de dizer isso? Diga comigo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quantos creem que Deus está falando nessa noite? Milagres começam pela audição. Milagres começam por aquilo que nós estamos ouvindo. Terceira e última lição dessa noite: não se isole. A doença ou a enfermidade muitas vezes está no isolamento. Se isolar, irmão, é perca, mas se conectar é bênção. Como eu já disse aqui, Deus escondeu tesouros em pessoas. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim: mas temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Satanás sabe disso. Por isso ele promove dissensão dentro de uma igreja. Satanás sabe disso, que a bênção está na comunhão, que a bênção está em uma igreja unida, um só propósito. E ele quer que eu e você vivamos isolados, longe da comunhão. Satanás não quer que você congregue. Por isso que ele promove dissensão, brigas, carnalidade. Ele promove rejeição. Ele quer que você rejeite e quer que você se sinta rejeitado, o patinho feio da história. Satanás, ele quer que você rejeite pessoas e que você viva achando que todo mundo te rejeita, que você não serve para nada. Satanás, ele promove o trauma, porque ele não quer que você caminhe com pessoas.
Ele quer que você pare no trauma. Ele quer que você se isole. Mas Deus te trouxe essa noite para te arrancar desse trauma, para te tirar desse trauma e dizer que existe vida ainda para você, que existe algo para você, que existe algo que Deus preparou para a sua vida. Satanás, ele promove algumas coisas, inimizade, porque ele quer que a gente pare nisso, ele quer que a igreja pare nisso, ele não quer que a igreja avance, ele não quer que a gente cumpra a missão que Cristo começou. Ele não quer que você faça parte dessa missão, porque na verdade a missão é de Cristo, e nós somos privilegiados em fazer parte dessa missão. Você pode dar glória a Deus porque você faz parte dessa missão. E Satanás não quer que você faça parte dessa missão. Satanás quer que você viva num quarto isolado, cheio de remédios. Satanás quer que você tire a sua vida. Mas Deus te trouxe nesse lugar para te arrancar do trauma, para te arrancar dessa dor. E talvez seja alguma coisa que está te barrando. Deus está dizendo: sai desse lugar, sai desse quarto escuro, porque eu ainda tenho grandes coisas para realizar na sua vida. Ele não quer que você viva na comunhão, Ele quer que você viva isolado. Pessoas escondem tesouros que vão nos abençoar, que vão abençoar a minha vida e a sua vida. Há 3 tipos de pessoas, e aqui eu encerro. O ministério de louvor já pode vir. Há 3 tipos de pessoas. Eu estou pregando para a igreja de Cristo. Há 3 tipos de pessoas. A primeira que te conhece, mas não pode te ajudar. A segunda não te conhece, nem pode te ajudar, mas conhece alguém que pode. E a terceira é aquela que pode te ajudar. É aquela que vai ser usada por Deus para te ajudar. Então, em nome de Jesus, continue crendo, continue acreditando. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir o que Deus está falando. Aprenda a ouvir o que Deus está falando nessa igreja. Semanalmente vocês se reúnem aqui. Uma palavra é liberada desse altar, por homens e mulheres não perfeitos, porque somos uma família de pessoas imperfeitas, que serve o Deus perfeito. É Ele quem ama e quem aperfeiçoa essa obra. Por isso, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir aquilo que Deus está falando nesse tempo.